Olá, sejam bem-vindos a mais um Setcast. Eu sou Bruno Martins, diretamente aqui do Rio de Janeiro. Estou junto com a Deise Feitosa, diretamente de São Paulo. Olá, Deise. Olá, meu amigo Bruno. Como está o Rio? Sempre linda essa cidade? Hoje está meio nublado, Aqui mas também tá continua lindo. frio, viu? Bom, isso é mais importante. Bom, falando rapidamente da SET aqui, nossa patrocinadora, né? A SET é uma associação sem fins lucrativos que reúne há mais de 35 anos profissionais e empresas do setor de mídia e entretenimento, com foco em tecnologia, mas também em outras áreas desse amplo ecossistema. A SET tem participado ativamente de todas as grandes transformações do mercado de radiodifusão, como participou da definição do modelo da TV digital e agora dos trabalhos voltados à TV 3.0. E é isso mesmo, Bruno. A Sete, ela quer estar presente em todos os canais e falar com todos os públicos. E agora estamos aqui com o Setcast, que abre espaço para conversas descontraídas com convidados sempre muito especiais. Vamos falar de tecnologia, mas também vamos falar de muitos outros assuntos. E para isso temos um convidado muito especial, que foi, inclusive, o convidado do nosso programa piloto, ou seja, o nosso zero, né, de onde partimos, de onde o Setcast partiu, que é o professor Almir Almas. Professor, seja muito, muito bem-vindo aqui no programa 37 do Setcast. Muito prazer, Deise. É um prazer estar aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Bruno. Foi um prazer estar aqui com vocês. E obrigado, Sete, por mais esse convite. Temos toda a honra, né, de recebê-lo e é uma alegria para a gente saber que você também, né, participou com a gente dessa construção do Setcast. E, professor Almir, a gente sempre, né, abre o nosso programa querendo entender mais, né, e falar para o nosso público quem que é o nosso convidado, o convidado especial que a gente trouxe. Mas eu queria escutar um pouco de você. Quem é o Almir Almas? Nossa, difícil. Difícil e fácil. É difícil descrever essa pessoa, né, que faz tantas coisas. Meu nome é Almir Almas, né? Eu sou, pegando o primeiro chapéu, eu sou da SET. Então, da diretoria. Eu sou da diretoria da Sociedade Brasileira de Direito de Televisão desde 2010. Então, é muito importante isso. Então, estou na SET como diretor desde 2010. 14 anos. Né? Já. E faço parte dessa gestão atual também ainda. Mas eu participo da SET desde nos anos 90. Eu começo a participar da SET nos anos 90 como participante. E aí, em 2010, eu fui convidado para participar da diretoria. Na época, eu fui vice-diretor do Celso Araújo, meu grande amigo Celso, super importante na SET. E desde lá eu participo ativamente da SET, eu estou em todos os nossos congressos SET, eu participo ou coordenando mesa, ou propondo assuntos, debates dentro dos tracks da SET, ou sendo convidado para palestra. Esse é o primeiro chapéu. Inclusive, você tem participado de todas as transformações que a gente citou ali no começo, que a SET vem acompanhando, inclusive da TV 3.0, que a gente vai falar aqui ao longo da nossa conversa, não é isso? Isso, a gente vai falar. E tanto como por ser SET, também como por ser também da Universidade de São Paulo. E aí vamos lá para os outros chapéus. Eu sou da Universidade de São Paulo, eu sou professor associado da Universidade de São Paulo, né? E eu sou cineasta, videoartista, trabalho com tecnologia e desenvolvimento de videoarte e cinema tecnológico também, né? E eu trabalho com cinema desde os anos 80, então já tenho muito tempo aí de janela. Eu entrei na Universidade de São Paulo em 2002 e estou na universidade desde essa época e atualmente eu sou professor associado e fui chefe de departamento, do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão, fui vice-chefe, depois fui chefe e participo ativamente tanto da questão administrativa da Universidade de São Paulo, lá dentro do meu departamento e da unidade que é a Escola de Comunicações e Artes, e temos lá na ECA 2 grandes grupos de estudos
do qual faço parte, que eu coordeno o Lab Arte Mídia, Laboratório de Arte, Mídia e Tecnologias Digitais, e o vice-coordenador, o professor Luiz Angerami, e o OBTED, Observatório Brasileiro de Televisão Digital e Convergência Tecnológica, que eu sou o coordenador, e a minha vice-coordenadora, Deise Fernanda Feitosa. Nós criamos conjuntamente esse grupo de estudos. E nós temos um laboratório, um grande laboratório, para testar e experimentar e produzir linguagens e tecnologias dentro desse âmbito das inovações tecnológicas atuais, como a realidade virtual, inteligência artificial e etc. Isso, acho que deu para começar um primeiro... Deu. Mas e aquele Almir, que é um goiano, mas que viveu em Estrela do Sul e que, inclusive, desde ontem está em uma nova página, no episódio, uma nova página da Rádio Novelo. Conta um pouquinho mais para a gente desse Almir. Esse Almir mineiro, lá das Minas Gerais, que eu nasci em Araguari, mas, como a gente costuma brincar com uma piada, eu só fiz nascer em Araguari, que o meu pai era radiotelegrafista, isso é uma coisa muito interessante, né? Dentro da área de telecomunicações, né? Um radiotelegrafista. E, com isso, ele viajava, morava em vários lugares de várias cidades do interior do Brasil, principalmente interior de Minas Gerais e interior de Goiás. Então, logo que eu nasci, já fui para Goiás e morei em Goiânia, com a família toda. Aí, só que meu pai faleceu em 1966, eu tinha 7 anos de idade, e a minha mãe voltou para a cidade de origem deles, do meu pai e da minha mãe, que é Estrela do Sul, que é uma cidadezinha muito pequena do interior de Minas Gerais, que tem uma média de 7 mil habitantes, contando com a zona rural e tal. É super, super, super pequena. E aí, lá nesse local, eu passei minha adolescência e minha juventude, e eu saí de lá para poder fazer a universidade. E é interessante porque é uma cidade de garimpo. Eu já fui garimpeiro, né? A minha família toda é de lá, meus avós, bisavós, e agora primos, sobrinhos, mãe, irmã, irmãos, está todo mundo ali dentro daquela cidade. E você acabou fazendo faculdade em Minas, né, em Belo Horizonte, enfim, quem quiser escutar mais, né, vai ter que escutar o podcast Rádio Novelo, mas que você conta um pouquinho da história, inclusive, né, de quando você era estudante de psicologia, da ocupação do hospital como moradia estudantil. Então, para quem quiser saber mais, né, Almir? Eu não tinha como viver economicamente dentro da universidade, não sou de família com recursos financeiros, né? E aí a gente ocupou um hospital para morar, vários estudantes da UFMG. Essa história depois vocês escutem lá na Rádio Novelo. É isso aí, é isso aí. Boa, boa. Almir, deixa eu te perguntar, acho que o seu trabalho é muito bonito, assim, é muito legal ver a sua trajetória, né? E você faz ali um trabalho que mistura tecnologia com arte e com um diálogo com a sociedade, né? Conta um pouco pra gente, assim, como que é isso, trazer a tecnologia para falar e para lidar com essas questões que perpassam a sociedade, como racismo, discriminação, como questões ligadas à vida depois da morte, enfim. Eu sei que vocês dialogam com isso, né? Quase, né? É legal, Bruno, porque assim, eu sou hoje docente da Universidade de São Paulo, mas vem muito em função do que eu já fiz na minha vida, né? Eu começo trabalhando em cinema, começo trabalhando como videoartista, né? E videomaker, era aquela coisa dos anos 80 e 90, o videomaker, o videoartista, aquele que sabia fazer toda a área tecnológica, ao mesmo tempo ter um conteúdo, né? Então, eu venho dessa área e desenvolvo um trabalho lidando com tecnologia de ponta. Eu sempre fiz isso, né? Desde os meus primeiros trabalhos nos anos 80, nos anos 90, eu sempre estava procurando qual que era o limite da tecnologia, onde a tecnologia estava indo, né? Então, a gente desenvolveu trabalhos experimentais, né? Por exemplo, eu editei um trabalho, fiz um trabalho no comecinho dos anos 90, foi o primeiro trabalho que a gente usou aqui ainda o Premiere Zero, que era a hora que
quando se começou a fazer edição não que linear. História, olha a história desse Então, momento. tanto que nesse vídeo, o crédito eu coloco edição não linear em computador e não coloco edição, porque era importante frisar que era uma edição não linear feita pelo computador. Isso no comecinho do 1990. Então, mas em todos esses conteúdos, Bruno, o que eu acho importante é que hoje a gente tem na Universidade de São Paulo nossos laboratórios, os nossos grupos de estudos, eu vejo aquilo como um quilombo, um aquilombamento acadêmico dentro da universidade. Por quê? Porque nós tratamos de temas que são caros a nós e são pertinentes ao que a gente está vivendo hoje. Não é apenas a questão tecnológica. Para mim, a tecnologia, né, ela é apenas uma ferramenta. Então, a gente traz para dentro do grupo conteúdos que não são caros, como, por exemplo, o decolonialismo, questões sobre racismo, questões sobre gênero, né, tanto a questão da mulher quanto do LGBTQIA+. Então, nós temos esses trabalhos dentro do luto, e aí a gente tem um projeto agora que não é apenas discutir o luto, mas a gente está discutindo o luto usando a realidade virtual e dentro do metaverso. Nós somos o primeiro projeto da Universidade de São Paulo a ocupar um espaço de metaverso que a Universidade de São Paulo ganhou. Então, nós estamos ali desenvolvendo o nosso... A gente já está com um prédio 3D pronto, com um prédio que você entra dentro e caminha, e nós vamos fazer o ritual de luta ali dentro, chamado Transcender, né, que é um projeto desenvolvido junto com a DEIS, a partir de um input que ela nos deu em 2020, durante a pandemia. É isso, é um projeto Transcender muito bonito mesmo, né? Mas eu acho que é interessante, acho esse ponto que o Bruno tocou, né? Uhum. Que é isso, a gente, o Lab Arte Mídia, o seu grupo de pesquisa, né? Que eu tenho a alegria de poder participar, ele faz esse uso, né, ético, experimental e também inclusivo da tecnologia, né? Como é que a tecnologia, a gente testa esses potenciais da tecnologia, né? Inclusive, agora com a experiência que a gente, né, conversou com o Bretas, por exemplo, da inteligência ancestral do Daniel Lima, sim, por exemplo, que testa a inteligência artificial com deepfake, por exemplo, mas é isso, sempre tentando entender os limites éticos e como é que isso pode impactar positivamente a sociedade. Esse projeto que o Bretas participou, né, é um projeto lindíssimo. E o Lab entrou no projeto porque eu sou o orientador da tese de doutorado do Daniel Lima, que acabou de defender o ano passado. E eu participo com o Daniel e os grupos dos coletivos de arte desde o comecinho dos anos 2000. Então, faço parte de um coletivo de arte chamado Cobaia, e a gente trabalhava junto com a mãe do Daniel, a Frente 3 de Fevereiro, Dona Maurinete Lima, a Frente 3 de Fevereiro, e outros grupos mais, como Bijari, a Contra Filé, e etc. Não vou citar todos aqui, mas sintam-se todos citados. E a gente trabalhava junto já nesses projetos, e quando o Daniel foi convidado para a Bienal, a Frente 3 de Fevereiro foi convidado para a Bienal, e a gente já estava ali desenvolvendo projetos dentro do Lab Arte Mídia, e o Daniel estava finalizando a sua defesa de doutorado, nós fomos convidados para desenvolver junto com eles essa parte de inteligência artificial e gravamos no nosso estúdio, no nosso laboratório. Então, o Lab Arte Mídia participou dentro desse trabalho e com um tema que nos é super caro, que é a questão do racismo, a questão policial, a questão da juventude negra, né? E tudo isso está envolvido ali dentro do conteúdo da Frente 3 de Fevereiro, que tem tudo a ver com o conteúdo nosso que nós desenvolvemos no Lab Arte Mídia. E é mais um dos trabalhos que o Lab Arte Mídia desenvolve. Apoia e desenvolve. Né? Bacana, pessoal. Parabéns aí pelos trabalhos, né? Pelos orientados aí. A gente já conversou aqui com dois e são sensacionais aí. Fora a Daisy, né? Que também é espetáculo. Posso dizer o mesmo de você, querido. Bruno, você também é nossa inspiração aí na tecnologia.
O senhor tem acompanhado essa evolução da TV há alguns anos, né? O senhor comentou que desde os anos 90, aí, envolvido aí com a questão da SET e tal. E o senhor acompanhou toda a transição do Brasil para a TV digital, que é uma transição considerada das mais bem-sucedidas do mundo. E agora a gente está com uma nova transição, que é a TV 3.0, né? Que é uma abordagem tecnológica que promete ali mais imersão, novos modelos de negócio e isso de forma democrática para todo mundo, assim, como a TV aberta sempre foi no Brasil. Como que o senhor está vendo assim esse movimento da TV 3.0 e quais são as potencialidades que podem ser exploradas com essas novas tecnologias? É bom essa pergunta, Bruno, porque dá possibilidade de eu falar não apenas da TV 3.0, né? Eu participo... É bem legal isso, porque eu participei das primeiras pesquisas de TV digital quando a gente estava na TV analógica, estudando os sistemas para a transição do analógico para o digital, né? E isso no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. E logo que houve a entrada do presidente Lula em sua eleição em 2022, em 2002, ele entra em 2003, as universidades passam a ter um papel importantíssimo na definição do sistema brasileiro de televisão digital. Então, a gente resolveu fazer uma pesquisa com todos os sistemas existentes para poder definir o que seria o Brasil. Então, eu participei dessa fase, né, de reuniões no CPQD, reuniões envolvendo o Ministério das Comunicações, envolvendo o SET, as emissoras, e todo mundo que estava interessado e pesquisando televisão digital naquele momento estava lá. E eu estava fazendo, nesse momento, um doutorado sobre televisão digital, porque o que me interessou, a minha parte do doutorado, era estudar a alta definição japonesa, que já é bem antes da TV digital. E eu já tinha morado no Japão, já tinha trabalhado no Japão. Fala japonês, daqui a pouco a gente vai testar seus conhecimentos. Né? Então, esse era o meu foco, e aí a gente teve a possibilidade de participar ativamente dessas pesquisas com os grupos, tanto os grupos da Universidade de São Paulo, quanto de outras universidades ali junto nessas reuniões dos pesquisadores. E depois eu participo também, o Lab Artimídia e o Habited participa do Switch Off, né? Quando a gente desenvolveu o Switch Off, que a Deise participava da Seja Digital nesse momento, e a gente entrou com um projeto de pesquisa junto com a Seja Digital para participar do Switch Off. E logo depois, agora, a gente participa da TV 3.0, e a Universidade de São Paulo foi um dos testes lab da TV 3.0, e nós testamos dentro do nosso departamento de Cinema, Rádio e Televisão, em parceria com a EACH, a Escola de Artes da Universidade de São Paulo, né? E o professor Regis Faria, eu e o professor Regis coordenamos o laboratório de teste de áudio da TV 3.0, porque o professor Regis é um especialista em áudio e um especialista em áudio espacializado. E aí a gente fez os testes com as tecnologias que estavam concorrendo naquele momento nessa fase 2 da TV 3.0 e ajudamos a definição dessas padronizações de áudio. E eu faço parte também, né, eu represento a Universidade de São Paulo no Fórum Brasileiro de Televisão Digital. Eu sou um representante da Universidade de São Paulo dentro do fórum. Participo das reuniões do fórum, participo das reuniões dos grupos técnicos e represento a Universidade de São Paulo dentro do Fórum Brasileiro de Televisão Digital. E essa pesquisa é coordenada pelo fórum, e dentro dessas pesquisas, a coordenação, existem várias entidades, inclusive a SET, né, Sociedade Brasileira de Televisão, está lá pesquisando, e nós fazemos parte dessa pesquisa. Então, é legal, porque, assim, como você falou, Bruno, né, eu participei tanto das primeiras pesquisas de TV digital, passando para a mudança de tecnologia, para o Switch Off, e agora na TV 3.0. E também, nos anos 90, eu participei muito ativamente da implantação da TV a cabo,
Né? Eu tenho um documentário de 1993 chamado Acesso, que nesse documentário eu fui para os Estados Unidos e o Japão e eu mostrei as experiências dos canais de acesso público, que depois virou a base, né, do artigo 23 da Lei de Cabo 8977. E o meu documentário serviu muito de inspiração para mostrar, porque eu mostrava como foi isso nos Estados Unidos a partir de 1972. Entrevistei George Stone, que foi o grande professor idealizador dos canais de acesso público da TV a cabo. Então, participei da mudança da TV a cabo, chegada da TV a cabo no Brasil, da mudança para a TV digital e agora da TV 3.0. Isso é muito... Almi, se você me permite um parêntese no meio de tudo isso, assim, durante a sua pesquisa de doutorado, eu queria entrar um pouco no tema Japão, né? Você chegou, inclusive, né, a morar no Japão, você passou um período também acompanhando os trabalhos da NHK, né? E você também, a sua pesquisa de doutorado, ela traz muito o vídeo haiku também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, inclusive, né, trazendo aqui para um pouco do nosso público as suas, né? Você é um não compositor, né, a palavra. Você produz, né, a poesia haiku. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua relação com o Japão. A relação do Japão é antiga. Ela vem dos anos 90, dos anos 80, né, quando eu ainda morava em Belo Horizonte, na UFMG, e depois eu venho para São Paulo. Mas esse interesse do Japão veio um interesse pela poesia, porque eu publiquei livros de poesia nos anos 80. É um poeta, gente, com vários livros. Vários livros. E o interesse pela poesia, e naquele momento o haikai, né? Era grande interesse de vários poetas aqui brasileiros, né? Incluindo Paulo Leminski, Alice Ruiz, Haroldo de Campos, etc. Então, eu convivi com esse pessoal e publiquei meus livros, né? E isso me deu a base para desenvolver o meu mestrado. Meu mestrado eu chamei de vídeo haiku. Por quê? Foi o seu mestrado, então. Porque eu tinha a viagem com a poesia, e aí o meu interesse no Japão era poesia e cinema japonês, né? Sobretudo Miyamoto Musashi, Ozu, Mizoguchi, todos os grandes cineastas japoneses. E Miyamoto Musashi é um grande personagem do cinema japonês, né? Porque me interessava a ética naquele momento do cinema japonês. E aí eu faço o meu mestrado usando o vídeo haiku, porque é uma criação que eu fiz de colocando a minha videoarte com o haikai, com a poesia japonesa. E eu misturo a tecnologia do vídeo com uma poesia tradicional do século XV, XIV, XVI do Japão. E aí eu criei o vídeo haiku. E aí eu ganhei uma bolsa da Fundação Japão para estudar essa poesia no Japão e fazer um intercâmbio que me ajudou a desenvolver a minha dissertação de mestrado. E no doutorado, eu também, nos anos 90, 93 para 94, eu trabalhei numa televisão japonesa no Japão, que era da rede Fuji, né? Fuji TV, que é uma das principais redes privadas do Japão. A NHK é a pública e a Fuji, Nippon TV e outras TVs são da rede privada, e a Fuji é uma das principais da rede privada. Eu trabalhei na rede Fuji de 93 para 94 e lá eu vi o nascimento da TV de alta definição. Que maravilha. Né? E aí eu trouxe isso para o meu doutorado, e no doutorado eu apresentei uma coisa que é muito interessante. Ainda estava desenvolvendo, eu defendi o doutorado em 2005, a gente ainda não tinha definido o sistema brasileiro de televisão digital, e a gente ainda não tinha definido que o Brasil teria o Ginga. Então, eu fiz um programa interativo para a minha tese, e eu tive o apoio de uma empresa brasileira chamada Videodata, que eu agradeço, são meus amigos, amicíssimos, e eles conseguiram para mim, a Videodata conseguiu para mim um software para que eu fizesse interatividade com o MPEG 4 naquele momento, em 2005. E eu fiz o meu programa interativo piloto usando Shunga, que é uma pintura japonesa do século XV e XVI, para
exemplificar como que se poderia fazer um programa interativo. Era um programa piloto, que rodava só no software que eu ganhei o direito de usar durante os 3, 4 meses que eu estava desenvolvendo a pesquisa. E isso é interessante porque é uma um momento que estava se experimentando o que seria a interatividade na TV digital, e eu fiz esse programa interativo como piloto, que, inclusive, está publicado numa das revistas da Sete. Isso a Globo não conta, mas também a Band, a Record. Só quem conta é o Setcast, tá bom, gente? Eu queria deixar isso muito claro, que essas informações você só tem aqui no Setcast. Almi, e aí, voltando aí, né? Eu sei que você falou haiku, aí tem haikai, acho que é legal até você falar um pouco a diferença, né? Pra gente entender melhor. Mas eu queria também que você trouxesse alguma poesia. Você tem de cabeça alguma poesia sua, assim? Putz, Deise, talvez eu tenho. Eu lembro de uma aqui agora, que é uma bem antiga também que eu fiz, né? Que em japonês chama Eudatia. Hitori de Miseni, Amaiadori. Né, que a poesia japonesa, no caso do haikai, ou haiku, que eu prefiro chamar haiku, ele é 5, 7, 5 sílabas, ou sons. Né? Em japonês a gente não tem sílabas, a gente tem sons. A gente, aqui no Brasil, fala sílaba. Então, se pegar os 3 versos, eles dão 5 sílabas no primeiro, 7 sílabas no segundo, 5 sílabas no terceiro. E aí a tradução brasileira para isso seria: tempestade, sozinho na loja me escondo. Tempestade, sozinho, né? Aí, Amaiadoro seria na porta da loja, né? Assim, o que precisa desses poemas é que precisa ser uma referência muito forte à estação do ano, porque ele é referência à natureza, né? E a referência à estação do ano é a chuva de verão, que chama Iudachi. E aí ele tem uma chuva de verão e eu me escondo ali. Né? Olha aí, gente. Hitoridemi seni amaiada. Hitoridemi? Iudatia. Hitoridemi seni amaiadori. Isso tem vários, mas... Muito bem, muito bem. Aqui no Setcast a gente já ensinou um pouco de alemão aqui com o Marcelo Moreno. Tadinho do Marcelo. E agora um pouquinho de japonês aqui com o Almi. Só um cadinho aqui, né, Almi? Só um cadinho. Um pouquinho. Bacana. Parabéns. Várias faces aí do professor Almi, né? Essa parte aí da parte do você esteve no Japão e que você era poeta em japonês, eu não sabia, não. Legal. Viu? Esse lado. Olha, todo dia eu descubro uma coisa nova, tá, Bruno? E há anos a gente faz projeto juntos, é amigo, e todo dia a gente descobre um pouquinho do professor Almiralmas. E o padrão japonês influenciou bastante, né? Na verdade, o padrão da TV digital brasileira foi baseado no padrão japonês, né? Imagino que o trabalho do senhor aí, trazendo esse conhecimento para cá, tenha influenciado também nessas decisões, né? O que eu acho que aconteceu é que a TV digital brasileira ela veio num momento que o mundo já estava entrando na TV digital, né? Então, isso é bem importante. E o Japão, naquele momento, quando eu morei no Japão, de 99 para 2000, que eu estava trabalhando numa TV japonesa, o Japão tinha decidido não definir já naquele momento um sistema de TV digital, deixou que os Estados Unidos e a Europa definissem primeiro, que é muito antes, né? 96 para 97, 98, né? E aí o Japão pega essa definição dele, que o mundo já sabia, e o Japão... Por que o Japão demorou um pouco? Porque o Japão já tinha a TV de alta definição. Eles já estavam bem à frente, né? Bem na frente, que era um misto de digitalização com analógico, que é um sistema próprio do Japão que foi criado em 1984, chamado MUSE, MUSE. Esse sistema japonês, ele pegava o sinal da TV, que quando gerava o sinal que era de
de quantidade de linhas que ele gerava, gerava um sinal digital muito grande de 30 MHz. Só que o canal é 6 MHz. Então, o que ele fazia? Ele fazia uma compressão de 30 MHz para 6 MHz, para caber dentro de um canal de 6 MHz. O Japão começa a transmitir num canal de 6 MHz esse programa, esse sistema japonês, que era chamado de Hi-Vision. Era chamado de Hi-Vision, o sistema japonês de TV de alta definição. E o Japão, ele vai com esse sistema Hi-Vision durante muitos anos, porque ele começa a transmitir 1 hora, depois começa a transmitir 2 horas, começa a transmitir 10 horas, e aí a NHK, que começa a fazer essas pesquisas e começa a entrar no ar sozinha, depois entram as redes particulares, né? E quando chega nos anos 2000, o Japão já está super na frente em relação à alta definição e desenvolveu com mais calma, melhorou os sistemas de TV digital existentes, né? E aí, é claro, o Japão usa também padronizações já existentes nos outros 2 sistemas, como, por exemplo, o MPEG-2, para transporte, já estava lá, não é o Japão que trouxe, já estava no ISDB, no DVB, por exemplo, né? Então, isso... E o que nós fizemos aqui no Brasil foi pegar a partir da evolução do que já estava na frente, né? Não é que a gente vai inventar a roda. Não, vamos pegar o que já desenvolveu e vamos conseguir tentar ver por onde a gente pode caminhar para desenvolver melhor o que já existe. E assim a gente chegou ao Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Aí a gente chegou ao Sistema Brasileiro de Televisão Digital. E o que a gente poderia pôr nosso? Vamos pôr o que é importante nosso. Por exemplo, o middleware. O middleware, ele tinha o sistema, a TSE americano tinha o seu middleware, o ISDB japonês tinha o seu middleware, a gente criou o middleware aqui, o professor Luiz Fernando, da PUC-Rio, o professor Guido Lemos, da Universidade Federal da Paraíba, propuseram, dentro dessas pesquisas da TV digital que estavam sendo feitas, o middleware brasileiro, o Ginga. E aí a gente coloca uma inovação dentro desse sistema que é diferente do sistema existente japonês. Então, por isso, o nosso sistema ele não é japonês, ele é um sistema brasileiro a partir de inovações. Uhum. E que hoje a gente tem o ISDBT-B, que é um sistema híbrido brasileiro, que traz tecnologia japonesa, mas a brasileira. E o T do ISDBT é por causa do terrestre. O terrestre, né? Então, ISDBT-B. B. E o B pequenininho é o B de brasileiro. Por que o B é pequenininho? Eu sempre me perguntei, por que esse B é pequenininho? Porque o Brasil tem uma participação, né, Bruno, importante nesse então, sistema. Mas é pequenininho não é porque é menor ou pior ou maior a participação do país. Não, é porque o sistema, o que está dizendo, é um sistema de televisão digital terrestre. Isso é importante. Aí o T tem que ter uma... E aí o B é de onde ele... Mais destaque, o T tem que ter mais destaque. É como se fosse o A, B, C, D e tal. Então, não é porque é menor. Ah, tá. Outro dia eu estava dando uma entrevista, e aí eu, de repente, fui ler o texto, eu parei naquele B pequeno, eu falei, gente, eu nunca parei para pensar por que o B é pequeno de Brasil, quando a gente é gigante nessa participação também, junto ao padrão japonês. Mas o pequeno não é porque teve pouca participação, o pequeno é porque realmente, assim, é o sistema de televisão digital terrestre, pronto. E aí tem a sua variação. Ah, legal. E essas decisões lá atrás foram tão acertadas que hoje a gente está numa posição confortável de também poder utilizar o nosso sistema, o sistema brasileiro de TV digital é um dos mais modernos, dos mais avançados do mundo, né? E a gente consegue ali usar todo esse know-how para a gente pensar no como vai ser a próxima geração de TV com toda a experiência que a gente já teve lá do passado, né? Então aí tem toda a discussão da TV 3.0, da mídia imersiva, enfim. Ficando escorrer atrás, aí desenvolveram a TC 3.0, né, para tentar superar esse gap tecnológico que eles ficaram em relação ao Japão, né? Então, são questões importantes aí. O que é interessante você colocar, Bruno, é que dentro desse sistema, né, hoje a gente está fazendo essa pesquisa TV 3.0, o Brasil já tem essa experiência de testar tecnologias. Então, o que se está fazendo na TV 3.0 é testar
tecnologias para que a gente possa ter o melhor para a nossa tecnologia aqui. Então, a gente tem já um legado tecnológico muito interessante dentro da TV, da nossa TV digital. E isso nos ajudou a caminhar para a TV 3.0 e poder o fórum propor testes para que a gente defina o sistema brasileiro de TV 3.0. Com certeza. Acho que também pegando um gancho com o que você disse, com o que o Bruno também falou, é importante dizer que a União Internacional de Telecomunicações já chegou a considerar o sistema brasileiro, né, o ISDB-TB, como um dos mais arrojados do mundo, inclusive o único que era interoperável com os principais padrões que existiam, né, os mais principais do mundo, assim como o americano, o europeu, e o próprio japonês. Então, a gente realmente tem essa alegria e a gente precisa ter esse orgulho, eu sempre falo sobre isso, né, dos nossos pesquisadores, da nossa indústria, de ter um dos sistemas mais robustos de televisão digital do mundo. E a gente está caminhando aí para o alto e além com a TV 3.0, né, Almir? Isso. E na TV 3.0 a gente vai ter várias coisas interessantes para dentro dessa TV, por exemplo, né, o áudio imersivo, o vídeo imersivo, né, espacialização. Tudo isso são evoluções que a televisão está trazendo e que, com certeza, vai lidar com o novo para a televisão digital. E não é apenas, né, que eu acho que a grande coisa da TV 3.0 é essa fusão entre o narrowcast e o broadcast. Uhum. E isso é um grande lance. Essa TV híbrida, né? Essa TV híbrida. Né? Broadband broadcast. Broadband broadcast, e que ela vai ser, para o telespectador, ele não vai precisar saber, não interessa para ele de onde que vem, o que está vindo. Interessa para ele a experiência do espectador. E quanto mais imersiva, melhor, né? Quanto mais imersiva, melhor. E o que nós estamos testando é como dar essa experiência para o espectador, que ele não precise se preocupar com a tecnologia que está embarcada aí por trás, né? Legal. A gente está quase, né, se encaminhando para o final, né, Bruno? Antes da gente ir para nosso quadro final, eu queria pedir, Bruno, a permissão aqui, e saber se o Almir também ele gostaria, mas eu queria saber sobre a história do seu nome, porque Almir Antônio Rosa, que mais conhecido, né, o nome dele artístico, né, profissional, técnico, é Almir Almas, né? Você pode contar pra gente um pouquinho dessa história? Essa é uma história, ou tá nos bastidores ainda? Essa é uma história longa de bastidores. Essa história merece sentar num bar, tomar uma cerveja. Mas eu queria falar da Vamos tomar uma aguinha aqui no Setcast, que é o que a gente consegue agora. Eu queria falar um pouco da coisa da TV digital, do que eu estou acabando de voltar da Inglaterra e dos trabalhos de realidade virtual. Teria ainda um tempinho para... Sim, claro, a gente organiza esse tempo. Mas aí você não vai contar nenhuma breve história do nome Almir Almas para a gente, vai deixar o nosso público com essa... Eu posso contar que eu existo com Almir Almas desde os anos 80, tem mais de 40 anos. Né? E ele tem a ver com a poesia, é só isso que fazer. Tem a ver com um momento que eu me senti numa necessidade de criar uma outra persona. E aí é a persona Almas. Tá bom. Daí tá bom. Depois um dia, gente, a gente convida o Almir só para ele contar essa história. Porque eu não quero que a radionovela ela venha por nossos olhos. Essa história, ela pertence ao Setcast. Eu dou uma prioridade para contar essa história para o Setcast na próxima. Tá bom, tudo bem. Mas conta um pouquinho pra gente, então, da sua... Né, a Almir acabou de chegar, assim, né, do Reino Unido, estava em Oxford, na Universidade de Brookes, né? E conta um pouquinho a mim sobre, né, as experiências, sobre o convênio, inclusive, feito entre o Lab e a Universidade de Brookes. A gente tem um convênio que foi assinado desde 2022. E a gente trabalhou durante os anos 2023 e nós estamos trabalhando agora, continua trabalhando agora em 2024. É um convênio para testar a realidade virtual, usando uma ferramenta que foi desenvolvida pelos professores e com mais seu colega da Universidade de Oxford Brookes University, em Oxford. E aí, como consequência também desse convênio, além do trabalho que a gente desenvolveu o ano passado, eu
a gente apresentou um projeto, trouxe o professor Eric White para cá, em novembro do ano passado, e eu fui para Oxford, fiquei de outubro até agora, intercâmbio de final pesquisadores, de março. Intercâmbio né, de pesquisadores. Uhum. E eu tive uma bolsa FAPESP para essa ida, e o professor Eric White teve uma bolsa Print Caps. E aí a gente... O que nós estamos desenvolvendo é como trabalhar com realidade virtual e dentro de um ambiente virtual de vídeo e no caso específico do nosso convênio, é uma foto em 360 com várias interatividades. Inclusive, um dos trabalhos que nós apresentamos, nós fizemos, no ano passado, 11 trabalhos, né, nessa linha. Um dos trabalhos é um trabalho assinado, dirigido pela Daisy e o Aquarone, que chama Direitos Violados, que também, Bruno, tem a ver com essa questão dos nossos temas do Lab Arte Mídia, porque a gente trabalha nesses direitos violados com a Dona Maria, que é uma senhora que foi escravizada por uma família e era uma empregada doméstica escravizada. Então, aí tem o conteúdo e tem a tecnologia, que é como você elabora ali dentro uma realidade virtual. A gente consegue ver esses trabalhos com os óculos de realidade virtual. E nós ainda, por cima, usamos nesse trabalho inteligência artificial para poder recriar o ambiente da Dona Maria e fazer a Dona Maria falar inglês para o público inglês da Universidade de Oxford, da Oxford Brookes University. E aí a gente tem esse trabalho, e tem um outro trabalho do Gabriel Almeida, que também usou inteligência artificial. E aí eu tive, durante esse período que eu tive lá, a gente desenvolveu vários trabalhos e dentro dessa da realidade virtual. E além dessa, eu fiz também, a gente tem uma parceria com o Raindance Film Festival, que é o Barça Raindance Immersive, e a gente tem aqui na USP o nosso X-Reality USP, né, que é elaborado, coordenado, feito pelo Lab Arte Mídia, e já estamos no 4ª edição, e nós temos essa parceria muito grande com o Raindance Film Festival, que é um grande festival em Londres, e a sua parte imersiva. E neste ano de 2023, a minha ida para Oxford me permitiu participar também neste ano como jurado do Raindance Imersivo. Então, eu fui jurado neste ano do Raindance Imersivo para julgar trabalhos de realidade virtual e interatividade dentro do festival. E, com isso, eu também consegui fazer uma ponte entre a universidade que eu estava e o Raindance Film Festival em Londres. Levei alunos de Oxford para Londres para poder caminhar. E isso tudo tem a ver com os trabalhos que nós estamos fazendo aqui no Lab, de realidade virtual, realidade imersiva, realidade aumentada, né? Vários trabalhos nossos de realidade aumentada, inclusive que nós fizemos no Carnaval de 2020, também foi publicado na revista da Sete, e no último Journal da Sete tem um trabalho publicado por mim, pelo professor Regis, e esse da Sete é sobre o áudio da TV 3.0, no Journal da Sete. Mas um livro que nós estamos publicando agora numa escola de cinema do mundo inteiro, uma organização chama Select, nós estamos publicando um livro, eu tento estar publicando um capítulo nesse livro, em inglês, sobre a experiência de áudio espacializado que nós realizamos no Lab Arte Mídia. Eu, o professor Regis, o professor Luiz Angerames, estamos assinando esse artigo. Que bacana. Esse capítulo de livro. Nossa, vocês verem um pouquinho do que é a potência que é Almir Almas aqui no SESC. É só um pouquinho, tá, gente? Tem muito mais. Tem muito aí. Acho que daria pra gente gravar vários episódios com o professor Almir. Assim. Com certeza. Infelizmente, a gente está chegando no nosso horário aqui e a gente tem um quadro tradicional. A gente sempre pede uma dica de conteúdo, de livro, de filme, podcast. O senhor fica à vontade aí para falar aí uma dica para o nosso público. Então, agora tem a dica de... Tem um filme que está acabando de lançar agora, né, que chama A Paixão Segundo GH. Eu acho que é um bom filme, que é um livro da Clarice Lispector, dirigido pelo Luiz Fernando Carvalho. Eu acho que é um bom filme para poder você perceber tanto da adaptação, quanto a adaptação também usando
uma nova linguagem, né, rompendo a linguagem cinematográfica, né? E um curta-metragem que eu queria indicar, que está no ar pelo Itaú Cultural, que ganhou agora o Festival de Documentário É Tudo Verdade. É um TCC realizado dentro do meu departamento e que eu orientei, chama As Placas São Invisíveis, o nome do filme. As Placas São Invisíveis, sobre a implantação das cotas na Universidade de São Paulo. E esse filme ganhou o melhor curta-metragem brasileiro no Festival É Tudo Verdade desse ano. As Placas São Invisíveis, por favor, vejam. É uma indicação que eu dou para a gente poder justamente entender essa questão da diversidade, de como levar uma diversidade para dentro da universidade, como que foi a luta para chegar a esse momento de implantação de cotas. Inclusive, você é do Núcleo de Diversidade e Inclusão da USP, né, Almir? Sim, você participa dessa comissão, né? Eu participo do meu departamento, né, do Núcleo da Comissão de Direitos Humanos, e eu participo de um grupo de docentes negros e negras da Universidade de São Paulo. Eu acho que é importante também ressaltar, né, que o Lab Arte Mídia, como você mesmo, né, traz como um aquilombamento, é um grupo muito diverso, né, com pessoas de diferentes lugares de fala, né, diferentes cidades, regiões do Brasil, diferentes ancestralidades. Então, é muito potente, né? Porque junta arte, mídia, tecnologia e diversidades, plenamente, né, falando. E a diversidade, tanto esse TCC, que na hora que o nome foge, mas como os outros trabalhos realizados dentro do Lab Arte Mídia. E porque cada pesquisador traz o que ele quer fazer. E como nós temos um corpo de pesquisadores diversos, né, nós temos uma diversidade muito grande, tanto de gênero quanto de raça, e todas as diversidades possíveis a gente traz para dentro do nosso quilombo acadêmico. É isso aí. Bom, Bruno, a gente está chegando ao fim, né? Sim, foi ótimo. Obrigado, foi ótimo, aí, professor, né? pela aula aí. Um papo muito produtivo. Aprendemos muito, de fato. Acho que o Bruno tem razão. Acho não, o Bruno tem razão. Foi uma verdadeira aula aí sobre tecnologia e suas interfaces. E queria agradecer, deixar a palavra com você, inclusive, professor Almir, agradecer a sua presença, dizer que o SETCast vai está e sempre estará de portas abertas para que você venha contar novas histórias, inclusive a história do nome Almir Almas. Eu não vou esquecer. E dizer que, enfim, estamos aqui sempre abertos aqui para dialogarmos com você e com as suas pesquisas. Obrigado, Deis. Muito obrigado mesmo, obrigado, Bruno. E eu agradeço a SET, né, porque, para mim, é importante estar na SET, né? É importante fazer parte da SET, como eu faço, mesmo não sendo um engenheiro de formação, né? Isso é muito legal, mas eu me embrenho por essas áreas e procuro estudar, procuro saber, para poder contribuir, para poder ter artigos para publicar, para poder participar ativamente da direção. E acho isso importante. E eu agradeço por ter sido convidado para fazer o piloto, e agora estou aqui para fazer o que vai para o ar também. Eu agradeço a vocês e a direção da SET, todos vocês. Muito obrigado. Com certeza, até porque a engenharia, né, Sociedade de Engenharia de Televisão, a engenharia de televisão envolve muitas áreas, né? Muitas e você áreas. É uma pessoa que tem especialidade no audiovisual e tantas áreas também, né, e tantas experiências técnicas, então tem tudo a ver com a SET, com certeza, e agrega bastante para a entidade. Bom, Bruno, é isso. Por hoje é só. Depois a gente tem mais para você. Fica ligado. Fica com a gente tem muitas histórias bacanas para contar, muitas entrevistas bacanas que estão por vir, por ser publicadas. E por hoje é só. Hoje o nosso programa, como sempre, foi gravado aqui dentro da Vem TV, com produção da Letícia Meneguin, coordenação da Luana Bravo e Tito Liberato, direção de imagem de Giovanni Fernandes, direção executiva de Igor Moraes e apresentação de Deise Feitosa e Bruno Martins, diretamente do Rio de Janeiro. Muito obrigada, continue com a gente, que logo, logo tem mais SETCast para você.